fazer a primeira revanche, mas primeira e terceira estrofe, né? Parou. Mas tem introdução. Boa noite. Boa noite. Irmãos, vamos entoar o hino 359 do Inário, hino 359. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais essa noite, que podemos estar aqui reunidos, Pai. Abençoe aqueles que ainda não vieram, que possam vir, Pai, no culto, para louvar, Senhor, o Teu nome e ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoe todos que estão aqui presentes, Pai. Obrigado pela saúde e que a palavra do Senhor possa falar aos corações hoje à noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Vamos entoar o hino número 72. Hino número 72.
Amém. Mensagem do pastor. Obrigado. Boa noite a todos. Filipenses, capítulo 2, agora versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da verdade, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E que Deus abençoe a leitura hoje à noite, né? Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estar reunido aqui. Pedimos, Pai, que nos dirige, olhando a tua palavra, esteja comigo, Pai, que eu possa explicar. E, Pai, que todos nós podemos ter o entendimento que precisamos para ter mentes submissos e crescer na graça que há em Cristo Jesus. Pai, obrigado pelos que vieram hoje à noite. Esteja com nossos irmãos que por várias razões não podem vir, ou seja, saúde, seja trabalho, serviço, ou outras razões. Pedimos, Pai, que abençoa. E obrigado, Pai, que temos esse outro meio hoje, da internet, para que os que não podem ver ainda podem assistir. No nome de Cristo nós te louvamos. Amém. Hoje à noite, quando Ismael chegou, ele contou para nós que, lembra, domingo ele não podia vir. E que foi ele que preparou o programa, né? E ele disse, olha, eu assisti. E ele disse, fiquei emocionado, né? Muito bom. Obrigado. Nas últimas 2 semanas, estudamos as complexidades da vida cristã. Temos aprendido que precisamos da orientação e do poder contínuo nas nossas vidas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estabeleceu diante de nós o padrão divino para a mente submissa e o poder divino para realizar o que Deus deseja em nossas vidas. Isso é o que lemos no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 13. E também lemos na outra semana Gálatas 2, versículo 20, porque aprendemos que não é por imitação, é por habitar. Cristo vive em mim. Cristo habita em mim. Cristo habita em ti. Agora, ele tem que poder, ele precisa liberdade para trabalhar em nossas vidas. Mesmo que o Espírito Santo habita em nós, podemos
ignorá-lo. Podemos apagá-lo, no sentido de retardar ou impedir ele trabalhar nas nossas vidas. A vida cristã não deve ser uma série de altos e baixos. Em vez disso, deve ser um processo de entradas e saídas. Isto no sentido do fato que Deus entrou e trabalha em nossas vidas. E nós, pelas nossas vidas diárias, devemos demonstrar com nossa vida, nosso corpo, nossos lábios, mãos, nossa vida, demonstrar que Ele nos habita e nos dirige. E, portanto, cumprir sua vontade nos afazeres no dia a dia. Cultivamos, então, a mente submissa, respondendo às provisões divinas que Deus coloca à nossa disposição. Sabendo disso, semana passada nós aprendemos que há um propósito a ser alcançado. E lemos isso em versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vimos que operai a vossa salvação, versículo 12, a última parte, significa fazer uma ação, operar para realizar algo, operar, alcançar, fazer aquilo de que algo resulta. O propósito que Deus deseja que alcançamos é a semelhança de Cristo em nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Nós lemos Romanos 8, versículo 29. Nós lemos: porque os que dantes conheceram, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Realmente o que eu quis era versículo 28. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, o propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança de Cristo. Encontraremos problemas na vida, claro. Mas Deus nos ajudará para resolvê-los. Nossas vidas têm um potencial tremendo, como uma mina ou um campo e sendo trabalhado. Ele quer nos ajudar a cumprir esse potencial. E semana passada também nós começamos a ver que há um poder que precisa ser recebida em nossas vidas. E então lemos versículo 13 de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O princípio que Paulo estabelece é este: que Deus precisa trabalhar em nós antes que Ele poderá trabalhar por meio de nós. Temos a tendência de agradar aos homens
e obedecer a Deus apenas quando outros estão assistindo. Mas quando você se entrega ao poder de Deus dentro de você, a obediência se torna um deleite e não uma batalha, um pesadelo. Muda a vida, muda sua maneira de olhar para a vida, para o dia a dia. O poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. E semana passada nós lemos, por exemplo, João 14, versículos 16 e 17. E também João 14, versículo 26. Lemos também Atos capítulo 1, 8. E 1 aos Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Nós não vamos ler esses hoje à noite, mas aí esses versículos mostram como o Espírito Santo habita e quer operar em nossas vidas. Ele habita conosco permanentemente. Ele está ao nosso dispor 100% de cada dia que vivemos. Nossa palavra energia em português vem da palavra traduzida opera no versículo 13. A palavra é ergeo. E a energia, energeo, né? A energia divina de Deus operando em nós e através de nós. O mesmo Espírito Santo que capacitou Cristo quando Ele estava ministrando na terra, pode nos capacitar também. Mas devemos reconhecer o fato de que a energia da carne, como nos capítulos 7, versículo 5, e a energia do diabo, Efésios 2, 2, e 2 Tessalonicenses 2, 7, também está em ação. Eu esqueci de ligar, mas não parou. Muito bom. Então nós temos que lembrar o fato que o Espírito Santo habita em nós. Ele quer que nós aproveitamos a energia dele. Mas tem que lembrar que a carne e o diabo estão também em nós, porque ou pode afetar-nos facilmente, porque temos aquela natureza antiga ainda. Temos duas naturezas. Antes da salvação, eu tinha apenas uma natureza, a natureza caída, pecaminosa. Mas quando eu aceitei Cristo, quando vocês aceitaram Cristo, vocês receberam, como eu, uma nova natureza. O problema é que as duas naturezas estão sempre em choque. Ou um está ganhando, ou o outro está. Depende de qual que alimentamos. Agora lembra que porque Cristo Jesus veio à terra, nasceu homem, tornou-se um de nós, morreu para nos salvar, foi sepultado, obteve a vitória sobre a morte, ressuscitou e depois voltou para o céu. A energia divina de Deus está disponível para nós. Vamos para o capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1. Vimos isto semana passada. Vamos ler versículos 18 a... Efésios capítulo 1, versículos 18 a 23, até o fim do capítulo. Diz aqui: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória que da sua herança nos santos,
E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Deus quer, Ele está disponível cada momento. O poder está aqui, mas como usamos? Quais são as ferramentas que Deus tem provida para nós usar? Para que Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Vimos semana passada que há 3. Eu mencionei a palavra de Deus, oração e sofrimento. E aí nós terminamos semana passada. Vocês adivinharam a palavra de Deus, também na oração, hesitou em dar a terceira, mas deu. Então, vamos voltar para a segunda, para Filipenses capítulo 2, para o versículo 13, mais uma vez. Aliás, eu estou querendo 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero ler versículo 13, a primeira ferramenta. Diz aqui, por isso também damos, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, 1 aos Tessalonicenses. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. A energia divina de Deus é liberada em nossas vidas por meio da sua palavra inspirada. A mesma palavra que deu origem ao universo, na criação, pode liberar o poder divino em nossas vidas. Mas falta ou resta alguma coisa. Nós temos a responsabilidade de valorizar a palavra. Temos que valorizar a palavra. Dá muita alegria ver alguns homens valorizando a palavra. Pelo WhatsApp, cada manhã, de vez em quando, um encoraja o outro com uma palavra. Eu estou gostando disso. Eu não comento muito, mas olha, eu estou lendo tudo e dando um sorriso que chega bem alta. Eu estou alegre. Temos que valorizar a palavra e não tratá-la como tratamos as palavras dos homens. Nesse versículo diz isto: pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a palavra de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Opera em vós, que dá energia. Essa palavra, novamente. A palavra de Deus é única. Em primeiro lugar, é inspirada.
Em segundo lugar, irmãos, é autoritária. E é infalível. Se não valorizamos a palavra, o poder de Deus não pode energizar nossas vidas. Eu sei que alguns anos atrás, essa palavra energizar, esse verbo, muitas pessoas achavam que nem era verbo, né? Não é a palavra que usamos, mas está no dicionário e eu não achei outra palavra melhor. E estou usando, né? Mas também, além de valorizar a palavra, precisamos fazer mais alguma coisa. Nós podemos pegar a palavra, ler, ouvir, dizer, é a palavra de Deus. Podemos deixar na mesa onde todo mundo pode ver, até aberto. Eu leio cada dia. O que leu hoje? Eu não lembro, eu li alguma coisa. Precisamos também apropriar a palavra. Apropriar quer dizer tomar para si. Tomar como propriedade. Ou recebê-la. Podemos ouvir, podemos ler, mas agora tem que apropriar, tem que entrar nas nossas vidas. Isso significa muito mais do que ouvir, ou mesmo ler, estudar. Apropriar a palavra de Deus significa acolhê-la e torná-la parte de nosso ser interior. A verdade de Deus é para o homem espiritual o que o alimento é para o homem físico. Finalmente, devemos também aplicar a palavra. A palavra de Deus funciona apenas naqueles, como? Os que crestes, versículo 13. Os que acreditam. Quando confiamos na palavra de Deus e agimos de acordo com ela, o poder de Deus é liberado em nossas vidas. A promessa do anjo a Maria em Lucas 1, versículo 37, sabe o que era? Lembra? Vamos lá. Lucas. Quando Deus estava contando para Maria que ia dar à luz um filho, e ela disse, mas Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Ele diz, porque para Deus nada, o que? É impossível. Até temos um hino. Nada é possível, é quando cremos, né? Porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus tem o poder de realização. E a fé libera esse poder. Vemos essa verdade operando na vida de Jesus. Em Mateus capítulo 12, ele estava cercado pelos saduceus e os líderes religiosos. Estava, se me lembro, numa sinagoga ensinando, e era sábado. E entrou um homem com uma das suas mãos mirradas.
a sua mão não ficou desenvolvido. Não sei, talvez nem tinha todos os dedos, ou era curto, não podia fazer nada, né? Não podia fazer muito. E ele perguntou: é lícito curar no sábado? Ou quer dizer, é lícito fazer algo bom? Ele ordenou ao homem que tinha uma das suas mãos mirradas que estendesse a mão. Oh, esse devia ser tido uma coisa muito difícil. Eu lembro, em São Paulo, houve um rapaz que tinha uma mão mirrada. Ele sempre escondia, não quis mostrar, ele estava com vergonha, e eu decidi um dia que eu ia ignorar esse fato e pegar a mão dele. Como vai? Né? Ficamos orando por ele. Ele era judeu. Ele era crente. E logo, ele começou a ignorar o fato da sua mão era mirrada. Aparecia mais. E ele podia usar um pouco, né? Segurar a Bíblia. Antes estava sempre escondido. Logo, ele decidiu que ele podia até servir o Senhor. Ele está servindo como pastor já há mais de 25 anos. Estudou no Curitiba, pastoreou uma igreja em Minas Gerais um bom número de anos. No momento, nem sei onde ele está agora, mas eu sei uma coisa: ele, sua esposa, família estão servindo o Senhor. Esse homem, Deus mandou estender sua mão, olha, em frente de todo mundo. A própria ordem deu-lhe o poder de obedecer e ser curada. Lembra outra ocasião em Mateus 14? Nós não vamos ler, mas versículos 22 a 33. Os discípulos estavam no mar, atravessando. Chegou uma tempestade. Eles estavam com medo. E de repente ficaram maior seu medo. Por quê? Quem está lá andando sobre as águas? Andando sobre águas? Né? Finalmente eles perceberam, parece que é Jesus. E Pedro, se eu mesmo tu, Senhor, então me manda ir. Venha! Cristo ordenou a Pedro que caminhasse até ele sobre as águas. Imagina, ele saiu do barco e começou. Mas ele tirou os seus olhos do Senhor. Mas ele estava caminhando sobre as águas, a ordem capacitou Pedro a fazê-lo. Desde que exercesse a sua fé. Olhando para Cristo era fácil crer nele. Mas no momento que olhou para os... Talvez deu um barulho de trovão, talvez uma... como se chama? Um raio, né?
assustou e ele tirou os olhos do Senhor. Imediatamente ele tinha que pedir ajuda. Pediu ajuda, o Senhor ajudou. É a fé nas promessas de Deus que libera o poder de Deus. Seus mandamentos são suas capacitações para nós. Foi o Espírito Santo que inspirou as promessas para nós que estão nas palavras escritas da palavra de Deus. E Ele nos dá a fé para tomar posse dessas promessas. Vamos para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 20. Versículo 20 nós lemos: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então temos visto a primeira ferramenta, que é a palavra de Deus. Agora, deixa eu ver aqui a versão. Vamos parar aqui. Semana que vem vamos ver a segunda ferramenta. Começamos a primeira semana passada e terminamos a primeira ferramenta. Semana que vem vamos ver a oração e, se Deus quer, então podemos ver a terceira também, sofrimento. Então, que Deus abençoe cada um. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de olhar, ler, estudar Tua Palavra. Pai, ajuda-nos a respeitar a Tua Palavra, para que nós podemos aproveitar da Palavra e aplicar a Palavra em nossas vidas. E assim podemos mesmo crescer na graça que há em Cristo Jesus. E Tu podes nos abençoar, Pai. No nome de Cristo Jesus, te louvamos. Amém. Então, aqui termina a nossa parte presencial. Não presencial, mas a nossa parte virtual.